Boa noite, pessoal. Hoje teve uma mudança de planos, né? Eu ia falar lá embaixo, mas aí houve um contratempo e eu recebi o recado que eu tenho que ficar aqui. Bom, o que eu preparei hoje foi até um estudo que eu fiz há uns sábados desses atrás, que, na verdade, é um questionamento meu. Eu sempre busco, dentro desses temas dos quais eu me proponho a fazer, as minhas próprias indagações. Porque eu acredito o seguinte: nós somos feitos todos da mesma matéria. Estamos todos aqui no mesmo barco, né? Nessa trajetória que é a vida. Então, eu acredito que as nossas aspirações e as nossas dificuldades não são tão diferentes assim um do outro. Se a gente for analisar, as maiores complicações que nós temos envolvem 3 segmentos: saúde, financeiro e o emocional. Então, em cima disso, e era um questionamento meu já há alguns tempos, em relação à minha dificuldade na oração. Por que eu falo isso, a minha dificuldade na oração? Porque a gente sabe que, assim como Jesus, quando fez as orações dele, antes de ir para a crucificação, né, naqueles momentos antes, na oração dele ele disse: que seja feito a sua vontade. E muitas vezes eu me pegava nas minhas orações com medo de dizer essa palavrinha no final. E a gente sabe que, na verdade, tudo é a vontade de Deus. Mas é como se a gente fizesse, eu particularmente, né, fizesse as minhas orações e na hora que eu tinha que falar assim, que seja feita a sua vontade, eu ficava com o coração apertado, com medo danado. Porque eu queria que a minha vontade fosse igual à vontade de Deus, ou melhor, né, que a vontade de Deus fosse igual à minha vontade. E o medo que a vontade de Deus não fosse igual a que eu queria naquele momento. E a gente passa por essas situações, em muitos momentos. Quantas vezes, numa situação de doença, a gente pede a Deus a cura, e aí sempre fala que seja feita a sua vontade, mas com o coração apertado. Porque a minha vontade é a cura. Quando a gente passa por alguma crise financeira, um momento difícil, a perda de alguém, a perda de algo importante, e vem de novo o mesmo questionamento. E aí a gente se pergunta: eu tenho coragem realmente de me propor na vida que seja feita a vontade de Deus? É complicado. É complicado porque isso exige da gente um amadurecimento, um entendimento maior das coisas. E isso não tem como a gente aprender se não for vivendo. Por mais que a gente queira falar que eu aceito a vontade de Deus, eu ainda tenho um certo receio no que vai me acontecer. E eu só consigo realmente compreender isso conforme eu vou vivendo. Que eu vou caindo, que eu vou levantando, que eu vou percebendo o quanto eu sou vulnerável e o quanto eu realmente preciso desses momentos de oração. E o interessante é que eu já estava até na época montando esse trabalho e teve aquela palestra do Haroldo lá em Poços e ele falou bem a respeito disso. E o interessante é que, dentro também da minha visão, né, que a gente sempre pensa, né, dentro daquilo que a gente já compreende um pouquinho do que é Deus, essa essência maior, essa harmonia maior na nossa vida, que nos conhece totalmente, porque, na verdade, nós estamos imersos nessa harmonia na qual a gente poderia entender que é Deus. Então, eu não precisaria pedir nada a Deus, porque Deus me conhece. E aí, com esse receio de que seja feita a vontade dele, a gente, às vezes, nem pede, né? Eu sei assim: Deus me conhece, sabe tudo que eu preciso, eu não preciso pedir nada. Está tudo certo. Só que quando o Haroldo disse que a gente tinha que realmente fazer as nossas orações... Quando o Haroldo disse que realmente a gente precisa fazer as nossas orações com humildade e pedir, eu fiquei pensando: o que ele está querendo dizer com isso? E ele até, durante a explanação dele, ainda fala o seguinte, que a gente teria que escrever o que a gente está pedindo. Aquilo me chamou mais atenção, né? Por que eu tenho que escrever aquilo que eu estou pedindo a Deus? Bom, primeiro, o que eu entendi disso foi porque a gente fica num peditório sem fim. Em todas as nossas orações, a gente pede, 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 pede.
E, na verdade, eu acabo esquecendo. Eu acabo esquecendo aquilo que eu pedi o mês passado, aquilo que eu pedi da outra vez, assim eu vou esquecendo. E, quando eu escrevo, é como se eu estivesse assumindo uma responsabilidade no que eu estou fazendo. E aí, quando a gente começa a buscar sobre essa questão da oração, no livro do Missionários da Luz, de André Luiz, tem um capítulo, que é o capítulo 6, que fala sobre a oração. Esse livro, Missionário da Luz, ele é um acompanhamento de uma reencarnação. Então, esse livro ele explica como que funciona uma programação quando a gente vai reencarnar. E, diante de todas as dificuldades que o personagem teria que enfrentar, chega num momento onde todos ali que estão acompanhando questionam como que ele vai enfrentar as dificuldades na vida dele, como que ele vai sentir essa proteção divina e ter coragem de enfrentar aquilo que é necessário. E é onde que André Luiz fala da oração. Eu quero até ler aqui para vocês. É por meio da prece que nos preparamos para manter uma harmoniosa sintonia com o plano espiritual. E assim, nos colocamos nas condições ideais para dele nos abastecermos do que necessitamos. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. O que André Luiz nos diz é que se eu preciso dessa essência da espiritualidade, dessa essência benéfica, para a minha própria estrutura de perispírito, eu só vou conseguir isso através da oração, através da prece. E por quê? Porque, na verdade, a gente pensa que prece é onde que eu vou ficar fazendo meus pedidos. Mas, na verdade, prece é uma troca de energias. E como é que funciona essa troca de energia? A prece consegue alterar a nossa vibração. Se eu consigo alterar a minha vibração, significa que eu estou tirando essa vibração mundana, essa vibração dos meus problemas, e estou abrindo um campo para a intuição. E se eu entendo, já dentro da doutrina espírita, que tudo está certo na minha vida, que tudo que me acontece está certo, que não existe endereço errado, não existe troca de problema, que está tudo certinho, então eu sei que aquilo que eu passo é necessário. Se eu entendo isso, e eu me vejo em momentos onde eu me sinto totalmente desprotegida, totalmente sozinha, eu preciso da prece. A prece é a situação de fortaleza necessária para eu enfrentar a prova. E aí eu fui questionando, tentando entender, mas como que isso funciona? Como que funciona essa situação? Porque se Allan Kardec, lá no Evangelho, ele fala que toda prece será atendida, mas, ao mesmo tempo, seria ilusório a gente achar que tudo aquilo que a gente pede vai ser atendido e que existe dentro de nós todas as condições para aquilo que a gente está pedindo em prece, eu fiquei me perguntando o que realmente acontece. Porque se eu não dou conta e eu quero fazer uma prece, o que eu realmente quero que aconteça? Se a gente pensar, às vezes a gente quer na prece um passe de mágica, igualzinho o Aladim, da Lâmpada Maravilhosa. Eu gostaria de ter na prece uma lâmpada onde eu esfregasse ali e tivesse os meus desejos atendidos. Então, um exemplo, eu quero mudar de emprego, eu quero um emprego bom, eu preciso ganhar mais, eu tenho dívidas, eu preciso resolver essa parte financeira e eu quero um bom emprego. O que eu desejo é fazer um movimento numa lâmpada mágica, aparecer um gênio para mim, e aquele gênio, num passe de mágica, me tirar do meu problema e levar para a minha zona de conforto, levar para onde que eu quero ficar. Só que não é assim que funciona com a prece. Isso é o que eu quero, mas não é dessa forma. Porque quando Kardec nos fala que tudo que a gente precisa está dentro de nós, então não é um passe de mágica, é um trabalho, é um aprendizado, é uma evolução, é uma caminhada. E dessa forma, quando a gente fala de pedidos e que tudo que eu peço vai ser atendido, eu fiquei me questionando, mas
como que a espiritualidade chega até nós. Imagina a quantidade de pessoas nesse momento que estão fazendo oração. A gente imaginar o mundo inteiro. Existem casas, né, freiras, padres que ficam constantemente, conventos que ficam constantemente em orações. Se a gente tentar imaginar, tem até um filme, né, que é aquele, eu acho que é o Todo-Poderoso, que ele vira Deus e, de repente, ele começa a ouvir aquela quantidade de prece que ele vai ficando até meio doido. E eu fiquei me questionando como que nós somos atendidos. O que funciona? Como que funciona? Porque é muito interessante a gente falar da questão da prece, a gente realmente sentir aquele alívio, mas mesmo assim eu me questionava, como que isso funciona? O que acontece quando eu faço uma oração? Como que a espiritualidade consegue chegar até nós? E eu achei essas respostas nesse livro, Cartas de uma Morta. Esse livro é da psicografia do Chico. Foi um dos primeiros livros do Chico, porque, na verdade, Cartas de uma Morta são cartas da mãe dele. Maria João de Deus sempre o acompanhou, mesmo depois que ela desencarnou. E eu até assim, eu acredito que ela se manteve presente nessa primeira infância do Chico, porque como ele vivia com a madrinha e passava por inúmeras situações de agressão, de desamparo, então ela, como mãe, ela se manteve, mesmo de forma espiritual, presente na vida dele. E tem vários relatos, né, que ele conta que ele encontrava com ela, abraçava, ficava conversando, até que chega um momento... Está falhando aqui. Não, impressão minha? Até que chega um momento em que ela fala para ele que ela iria se ausentar durante um período, porque ela iria fazer alguns estudos, algumas coisas, e lá na frente ela iria contar para ele o que ela tinha aprendido. E o contar para ele é esse livro. Depois de um tempo ausente, que foi naquele período onde o pai dele casa-se novamente, aí eles reúnem a família, ele vai morar com a madrasta, ele não tem mais o contato com a Maria João de Deus. E depois de um tempo, de alguns anos, ela volta até ele com essas psicografias dessas cartas. São várias cartas de tudo que ela aprendeu no plano espiritual. E dentro dessas cartas tem uma que, quando eu li, eu entendi o que era a prece. E eu quero pedir licença para que eu possa ler para vocês, para não correr o risco de repente, quando eu falar, eu perder alguma coisa. Então, ela começa a carta dela da seguinte maneira: de volta das regiões atmosféricas do planeta, fui induzida pelo meu professor a contemplar o que podemos chamar de aura da Terra. Vi, a princípio, as camadas de espaço que lhe são imediatas como um todo homogêneo numa cor uniforme. Mas o meu instrutor exclamou: busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem. Procura agora os detalhes. Fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas vastidões sem se confundirem. Não haviam dois iguais e as suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidades em suas particularidades. Esses filamentos, disse-me com bondade o meu instrutor, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas. São reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitem. Aos poucos, conhecerá quais são os de tristeza, os de maldade, os de pureza, os de amor ao próximo e assim por diante. Esses raros, que aí vês, e que se caracterizam pela sua alvura fulgurante, são os emitidos pela virtude. E quando nos colocamos em imediata relação com uma dessas manifestações que nos chegam dos espíritos da Terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. Aguçada a minha curiosidade, quis entrar em relação com um pensamento luminoso que me seduzia, abandonando todos os outros que nos circundavam para só fixar a atenção sobre ele. Afigurou-se-me que os demais desapareciam, e enquanto me envolvia nas irradiações simpáticas daquele traço de luz clara e brilhante, ouvi, então, uma longínqua voz a exclamar: meu Deus, ó meu Deus,
atende o meu coração de mãe desamparada. Se falta a mim e aos meus filhos a proteção do mundo, não vos falte a tua providência misericordiosa, meu Deus. Valha-me neste vale de lágrimas a tua bondade infinita. Pai nosso que estais no céu. E assim continuava a oração. Ouvindo essa prece comovedora, vi igualmente uma figura de mulher ajoelhada e banhada em pranto. Num átomo de tempo, por intermédio de extraordinária interligação de pensamentos, pude saber qual a razão de suas lágrimas, das suas preocupações e como eram amargos os seus sofrimentos. Sensibilizada com as manifestações daquela alma exilada, instintivamente enviei-lhes pensamentos consoladores, pronunciando palavras de fé e de esperança, de coragem. Tudo iria passar. Como havia pressentido, vi-a meditar por um instante com o olhar cheio de um estranho brilho, levantando-se reconfortada para enfrentar a luta diária, sentindo no coração um grande alívio. Isso é o que acontece quando a gente faz nossas orações. Dessa forma, o plano espiritual chega até nós, através de emanações que eles conseguem identificar realmente aquilo que a gente precisa e traz até nós a tranquilidade necessária para enfrentar a prova, a coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado, a aceitação e a resignação para aceitar aquilo que, por um pequeno momento ainda, não pode ser mudado. E, principalmente, aumentar a nossa visão para que a gente aprenda com aquilo que nos chega. Então, na verdade, diante desses textos, a finalidade da oração não é só o pedir, não é só aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas é principalmente eu me preparar para merecer. E isso que é o difícil. Por que é o difícil? Porque normalmente a gente faz as nossas orações, vamos supor, na parte da manhã, antes de sair de casa, faço minhas orações, lá no quarto, tranquila, e aí eu peço a Deus que eu queria tanto um lar harmonioso, uma família em paz, mas na hora que eu saio do quarto, que eu vejo lá toalha jogada para um lado, sapato jogado para o outro, todo mundo atrasado, o que eu faço? Eu começo a gritar. Eu peço paz, mas eu faço um inferno da vida dos outros. Quantas vezes eu peço que aquelas pessoas difíceis com as quais eu convivo, que amenize, né, o gênio, que amenize as situações. No primeiro contato que eu tenho com essas pessoas, eu sou o primeiro a fechar a cara. E eu não respondo com carinho e com amor a essa pessoa. Então, não adianta nada eu fazer as minhas orações, me fechar dentro de um quarto, dentro do quarto do meu coração, que for, mas na hora que eu saio para o mundo, eu faço tudo ao contrário. A prece, assim como Emmanuel já nos ensinou, a prece é cooperação. É cooperação nossa com o plano espiritual. A partir do momento onde eu faço uma solicitação ao plano espiritual, com certeza eu vou receber também uma solicitação desse plano espiritual. E essa solicitação é o quê? O meu trabalho no bem. Então, por isso que na prece é uma preparação para que eu possa merecer. Se eu quero um lar harmonioso, eu tenho que merecer um lar harmonioso. Mas se eu não mudar o meu comportamento, se eu sou a pessoa raivosa, aquele que transmite toda a agressividade, que desequilibra o lar, não adianta eu pedir um lar harmonioso, porque eu não vou estar preparado para receber. Se eu quero muito alguém confiável, um relacionamento estável, alguém legal para que eu possa conviver, eu tenho que estar preparado para isso. Porque não adianta nada eu pedir isso, mas eu não ser essa pessoa confiável, essa pessoa amorosa, essa pessoa que está permitindo doar-se. Então, prece é cooperação. É cooperação de nós, encarnados, e a cooperação do plano espiritual. O plano espiritual nos dá todas as condições para que a gente enfrente os problemas. Só que, na verdade, nós não precisamos disso, porque tudo está em nós. Só que, diante das nossas escolhas, diante das nossas próprias estruturas, né, ainda egoísmo, vaidade, prepotência, um monte de coisa, é como se tudo isso ainda tivesse com uma lama.
como se fosse aquele brilhante fosco. Então, eu preciso que a espiritualidade me auxilie a limpar, como se fosse uma janela que está suja. Então, eu preciso desse auxílio para poder descobrir todas essas ferramentas em mim. E no livro também, A Luz da Oração, Emmanuel também nos fala que se a gente continuar simplesmente vivendo, pedindo a Deus, nós vamos chegar no momento onde nós vamos nos achar totalmente vazios. Porque, na verdade, a nossa proposta é associar junto com a vontade do Pai e, com isso, conseguir ter essa sensatez do que eu realmente preciso. E quando ele fala que a gente precisa se associar à vontade do Pai, são essas atitudes amorosas que a gente precisa ter. Se eu prestar atenção que tudo aquilo que eu peço em oração, o movimento primeiro tem que ser meu, com certeza eu alcanço aquilo que eu desejo. Se eu peço em oração para que me auxilie a sair de uma crise, o primeiro movimento tem que ser o meu. Então, na hora que eu faço esse movimento, eu tenho a resposta, porque é tudo ação e reação. E quando ele fala sobre isso, que a gente precisa associar a nossa vida aos desígnios de Deus, aos desígnios do Pai, o que seria associar a nossa vida a isso? O nosso dia a dia. Não é nenhuma grande missão, não é salvar o mundo, não é acolher todos os países que estão em guerra, não é nada grandioso. A proposta é comigo mesmo. Então, quando eu tenho que mudar a minha vibração, quando eu preciso mudar, a gente escuta muito isso no centro, né? Quando a gente chega com algum problema, as pessoas falam assim para nós, não, calma, faz suas orações, mude a vibração. O que é esse mudar essa vibração? É eu mudar meu sentimento. E sentimento e atitude andam muito perto. Se eu quero mudar o meu sentimento, eu tenho que modificar minhas atitudes, porque senão a gente sempre vai ficar voltando no mesmo lugar. É o que eu disse antes, quando a gente pede um lar harmonioso e nós somos os primeiros a fazer a guerra dentro de casa. Se eu percebo que eu sou a primeira a fazer a guerra dentro de casa e eu busco um lar harmonioso, a minha atitude, eu preciso mudar a minha vibração. Então, eu preciso acalmar, eu preciso diminuir minha raiva. Eu preciso acalmar o gritar, a explosão, eu preciso acalmar. Só que enquanto eu não conseguir fazer isso, eu não consigo mudar a minha vibração. E enquanto eu não conseguir mudar a minha vibração, eu não consigo fazer isso. Então, vai virando um círculo vicioso. E o que a gente precisa fazer? Mudar nosso sentimento. E aí vinha outro questionamento. Como que eu mudo meu sentimento? Porque quando eu estou com raiva, não sei se vocês são diferentes, mas eu sou assim. Quando eu estou com raiva, eu realmente estou com raiva. Por mais que eu queira falar assim, não, vai passar, eu estou com raiva. Naquele momento eu estou com raiva. Quando eu estou com mágoa, naquele momento eu estou magoada. E não adianta eu pensar, não, eu vou esquecer, eu vou andar, vou ver a natureza, eu vou esquecer. Não adianta, porque quando a gente esquece, a gente lembra depois. Normalmente, aquilo que a gente esquece, depois nós vamos lembrar. Eu até brinco que quando eu escuto que perdoar e esquecer, eu não concordo, porque quem esquece, uma hora vai lembrar. Perdoar é compreender. E assim é tudo na nossa vida. Então, se eu estou com raiva agora, por mais que eu fale assim, não, eu preciso mudar essa vibração, eu preciso mudar esse sentimento, a gente não consegue. Eu, pelo menos, eu não consigo fazer uma oração se eu estiver com raiva. Não sei se alguém de vocês já tentou e conseguiu, mas a gente não consegue. Até porque, se na hora que a gente está fazendo a nossa oração, que normalmente a gente está colocando o nosso sentimento para fora, é perigoso a gente, na nossa oração, a gente pedir até algo ruim para aquela pessoa com quem a gente está com raiva. Porque a gente está com raiva. E é sentimento. É o meu sentimento. Como é que eu vou negar que eu estou sentindo raiva? Como é que eu vou negar que eu estou sentindo mágoa de alguém? Não, eu estou sentindo. Como que eu mudo isso? Emmanuel nos dá uma outra dica. Trabalho. É a única forma que a gente consegue mudar nosso sentimento. E aí, fazendo um gancho com prece. Porque se tudo no universo é movimento, tudo é movimento. Até mesmo essas coisas sólidas que a gente acha que é sólido, se a gente pegar no microscópio e olhar, não é sólido, está em movimento. Hoje a física quântica consegue explicar isso de uma forma muito clara. Tudo é movimento. Então, prece também é movimento. Prece é mudança de atitude.
Prece é mudança de sintonia. E tudo isso Emmanuel nos fala que é trabalho, ou seja, atitude. Então, não adianta nada eu tentar buscar em prece a solução dos meus problemas. Eu vou conseguir a força, a coragem, a aceitação, mas vai depender de mim para que aquela prece se realize. É uma mão dupla, é uma via de mão dupla. No mesmo momento que a gente joga a proposta para a espiritualidade retorna para a gente com o trabalho. E esses trabalhos, como eu disse antes, gente, são pequenas coisas do nosso dia a dia, pequenos momentos nossos. É eu tentar agir da maneira correta, eu ter esse olhar mais amplo naquelas pessoas que precisam me ouvir, que de repente precisam que eu as escute, né? Porque a gente tem um problema sério hoje com essa questão de falta de tempo, que a gente nunca tem tempo para nada. E nessa correria nossa, a gente não tem tempo nem para se ouvir e nem para ouvir o outro. De repente, às vezes, o que eu preciso é escutar o outro que me fala. Quantas vezes, numa pequena situação onde alguém pede dinheiro e, de repente, ali você, naquela pressa, você fala, não, eu não tenho nada para fazer em relação a ele, é a escolha dele, é ele que está ali na rua, não posso fazer nada e dou as costas. Mas, às vezes, ali era o momento que a espiritualidade estava esperando que alguém olhasse para aquela pessoa, que desse a ele um sorriso ou uma palavra que fosse o despertamento daquele. Porque, por mais que a gente queira ver anjos, a gente não vê aqueles anjos celestiais que a gente está esperando, com asas, que vai descer do céu. Os anjos estão entre nós. E muitas vezes nós somos esses anjos. Muitas vezes nós somos esses pequenos instrumentos da espiritualidade auxiliando o bem. Então, quantas vezes alguém que me para numa situação na rua, ou no trabalho, ou em casa, e eu, na minha falta de tempo, ou na minha pressa, ou simplesmente não ficar querendo ouvir baboseira, né? Eu não dou atenção. E nisso eu estou perdendo a oportunidade de servir com o Pai. Existem relatos até onde a espiritualidade esperava alguém passar diante de pessoas, de moradores de rua, para que desse aquela intuição de um sorriso, de um abraço, de fazer com que aquelas pessoas se sentissem vivas, para que elas procurassem a condição de recuperação. Então, essa é a proposta. A minha oração é válida quando eu devolvo o meu trabalho. E quando a gente fala de sentimento e de emoção, e até diante dessa grandeza maior, que tudo é vibração e tudo é emoção, eu lembro de um caso até que esse é muito conhecido, é a questão do Ho Oponopono. Não sei se vocês conhecem, mas o Ho Oponopono aconteceu num presídio lá na região do Havaí, onde um psiquiatra, ele foi, acho que era um médico, acho que ele é psiquiatra mesmo, ele foi convidado para poder amenizar a situação do presídio. Era um presídio de segurança máxima, de pessoas ali com atitudes cruéis, que não tinha mais situação de reparo, né? Eram penas que eles iriam ficar ali até o final da vida, e pessoas extremamente agressivas, amargas, e dentro de um presídio, numa situação fechada. E quando esse psiquiatra chegou lá, ele sentiu muita dificuldade até de entrar no lugar. Até ele foi chamado por causa disso, porque a agressividade estava tão alta entre os internos que eles não conseguiam nem dar alimentação para eles. Era assim, coisas absurdas deles colocarem alimento, eles jogarem alimento, estava um caos ali. Mesmo eles presos dentro de pequenas celas, a raiva era algo tão sentida que aquilo passava entre as paredes, porque tudo é energia, né? Então, você imagina, quando a gente chega num ambiente que alguém está mal-humorado, acaba que a gente sente esse mau humor do outro, né? Você imagina dentro de um presídio, né? Várias pessoas ali dentro daquela mesma angústia. E esse médico conta que ele chegou, ele não deu conta nem de ficar. Que no primeiro contato visual com um dos internos, que foi uma repulsa tão grande, foi uma raiva tão grande daquele ser, que ele falou que ele não tinha nada para fazer. Ele saiu, só que ele tinha ido para aquele local para ficar um mês, ele teria que ficar um mês. O que ele fez?
voltou para o hotel, não na pousada onde ele ficava, e aquilo ele ficou remoendo, diante da frustração de não ter conseguido fazer o que era proposto, que era pelo menos melhorar ali a situação. E diante dessa dificuldade dele poder ir no local, ele pediu as fichas de todo mundo, até dos funcionários. E ele pegou essas fichas, as fichas vinham com as descrições do que eles tinham cometido, que eram coisas horríveis, e a foto da pessoa. E conforme ele ia lendo aquelas fichas e olhando para a cara da pessoa, mais raiva ele sentia. Porque é muito ruim nós aqui percebemos que outras pessoas iguais a nós é capaz de cometer atrocidades. É pior ainda quando a gente pensa que essas atrocidades poderiam acontecer próximo de alguém que a gente ama, ou com a gente mesmo. Então é muito difícil a gente perceber e aceitar essa dificuldade de outra pessoa, essa dificuldade de viver em sociedade. E o que ele começou a fazer? Ele sentia aquela repulsa, aquela raiva, e ele falou assim: eu não consigo controlar isso. E ele conta que provavelmente foi num sonho, ele teve a intuição de tentar ir amenizando o sentimento de raiva, de asco, né, de que ele sentia diante daquelas pessoas. Então ele pegava a foto e aos poucos ele ia trabalhando com ele, tentando amenizar aquele sentimento de raiva. Chama Ho'oponopono porque ele começou a falar 4 frases, 4 palavras. E em cada palavra ele tentava trazer realmente o sentimento daquilo. Então ele falava: sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu agradeço. E cada foto, cada pessoa ali, por mais cruel que tinha sido, quando ele falava sinto muito, ele trazia de dentro, né, ele falava que no começo era até muito difícil, ele trazia a frustração dele mesmo, de sentir muito, de ver um irmão naquela situação. O por favor me perdoe é porque se nós estamos todos juntos, dentro de uma mesma estrutura, todos nós somos responsáveis. Se tudo é energia e as nossas energias são intercaladas e entre nós vivenciadas, significa que o meu estado de espírito influencia o estado de espírito das outras pessoas. A minha agressividade influencia a agressividade do outro. Os meus pensamentos ruins influenciam toda uma atmosfera terrestre. Então, por favor, me perdoe, é porque se existe ainda irmãos nessas condições, eu também faço parte disso, eu também sou culpado disso. E quando ele falava eu te amo, a sensação, a busca de sentimento era realmente de amor, de buscar aquele ser, de abraçá-lo e de fazer com que diminuísse essas dores. E o eu agradeço é agradecer a oportunidade de estar juntos, todos nós, dentro dessa mesma encarnação e poder aprender. Isso ele foi fazendo, com inúmeras dificuldades. Em alguns momentos ele conta que era difícil, mas ele foi buscando, foi fazendo durante todo o período que ele ficou lá. Faltando 2 dias para ele ir embora, ele foi chamado lá dentro desse presídio e o que foi falado para ele é que ele queria saber o que ele tinha feito. E ele respondeu, falou: não, mas eu não fiz nada. Ele falou assim: mas como assim você não fez nada? Entra aqui dentro que você vai perceber a mudança de vibração daqui de dentro. Todos se acalmaram. Hoje, né, quem estava recebendo falou com ele lá, eles já estão conseguindo fazer as alimentações sem agressividade. E eles já estavam até pensando em tirá-los das celas para que algumas alimentações e outras coisas. Estava tudo tranquilo. Aquela agressividade tinha acabado. E isso foi tese de estudos e várias outras filosofias aprofundaram em relação a isso, porque essa é uma prova científica de como nós influenciamos o nosso meio. Como que a nossa vibração, como que o nosso sentimento influencia. Por isso que quando nós estamos fazendo uma oração, a nossa proposta inicial não é o pedir, mas é realmente eu preparar para merecer aquilo que eu estou pedindo. Porque se eu consigo mudar essa minha vibração, se eu consigo modificar essa raiva, essa angústia, eu consigo abrir canais para que a espiritualidade, através de intuição e através de outras pessoas, me dê o caminho. Outro livro interessante que fala a respeito disso
é o Memórias de um Suicida, da Ivone. Esse livro já faz tempo que eu li, eu não vou saber os nomes dos personagens, mas, se não estou enganado, acho que são 4. E todos eles, por situações difíceis, faz a opção de terminar com a própria vida, achando que com isso iriam terminar os problemas. Se eu não estou enganada, era a questão financeira. Houve lá um mau negócio, e aí ele perdeu tudo, e a vergonha diante da família, diante da sociedade, ele não sabia o que ele fazia. Pronto, resolveu acabar com a própria vida, e assim achou que o problema estaria resolvido. O outro foi um problema de traição, e assim tem os outros lá. No livro todo, que é toda essa trajetória e essa angústia toda que eles vivem, até mesmo por perceber que, na verdade, o fato de acabar com a vida, né, de tirar essa vida física, não tira deles a vida espiritual e que os problemas continuam, no final do livro, eles conseguem entender que, se, na verdade, eles tivessem apaziguado o coração num momento de oração, eles teriam enfrentado os problemas de forma diferente. Eles não teriam enfrentado tantas amarguras como enfrentaram no plano espiritual pelo fato de serem suicidas. Então, tudo dá-se um jeito. Antigamente, a gente tinha aquele ditado, né, eu escutava muito, né, que para tudo dava-se um jeito, menos pela morte. Depois que eu conheci a doutrina espírita, eu já até mudei isso. Eu falo que para tudo tem jeito, até para a morte, porque a gente não morre, né? Então, tudo tem um jeito, tudo tem uma solução. Por pior que seja o problema, por mais difícil, tem uma solução. Talvez não de imediato como a gente espera, mas no momento certo. E isso é um outro questionamento da oração. As pessoas falam assim, nossa, mas eu faço oração e parece que eu não sou atendida. Mas é por causa dessa postura. Nós não estamos pedindo, nós precisamos merecer. E é todo um trabalho. Não adianta eu pedir a paz se dentro de mim ainda está uma guerra, né? Não adianta eu pedir a fartura se dentro de mim é só miséria. Não adianta eu pedir harmonia se eu sou a pura desarmonia. Então é um trabalho. Enquanto eu não estiver pronta, o que eu estou pedindo não vai me chegar. Tem um livro do Emmanuel que eu gosto muito, que é o Pensamento e Vida, e ele nos diz uma situação sobre oração que eu gosto muito. Eu até tenho isso até escrito lá no escritório. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando a lei da renovação permanente que governa os fundamentos da vida. A oração é o mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Então, se a oração é tudo isso que Emmanuel coloca, ele é esse intercâmbio entre a terra e o céu, ele é a maior fonte de poder e de tudo que eu preciso aprender a fazer as orações. Porque a partir do momento que eu conseguir abrir esse canal, eu tenho tudo. Não é verdade? Se eu entender que eu consigo, através dessa fonte inesgotável, eu tenho tudo que eu preciso para viver. Mas aí que vem o nosso olhar. O que realmente eu preciso para viver? Com a oração, eu consigo estar em contato com essa fonte. E ela vai me retornar com tudo aquilo que é necessário. E aí a pergunta, o que é necessário para eu viver? O que realmente eu preciso? O que realmente é importante? Porque senão nós vamos ficar igual, como naquele outro texto também de Emmanuel. Eu vou ficar num peditório sem fim, sem entender realmente qual que é a minha pequena tarefa nessa vida. Se eu não afinar, se eu não comungar com Deus, e o verbo comungar, ele diz fazer parte, ter afinidade, estar ligado. Se eu não comungar com Deus em minhas orações, vai ser um peditório sem fim. E eu vou achar que Deus nunca olha para mim. Eu vou achar que eu sou um filho esquecido, que eu sou uma vítima da vida, do mundo. E sendo que, na verdade, todos nós aqui somos os filhos adorados, né? Todos nós aqui temos todas as condições, todas as fontes inesgotáveis de amor, de caridade, de saúde, mas a gente ainda se prende nas fontes de raiva, de ódio, de miséria. Por isso que, às vezes, o resultado da prece é demorado, porque depende dessa contrapartida minha
que é o trabalho, que é esse burilamento, que é esse trabalho, que é essa evolução. Às vezes, quando a gente fala de evolução, né, eu mesmo ficava pensando muito a respeito disso, né? Todos nós vamos evoluir, nós vamos melhorar e tudo mais. E eu ficava me questionando, né, o que é evolução? O que é evolução para nós diante de uma encarnação? Porque se a gente for ver, tudo bem, né? A gente vai para a escola, aprende, faz faculdade, trabalha, aprende inúmeras coisas. Isso é uma parte da evolução, mas não é realmente a evolução que a gente espera. Quando a gente fala em evolução, a gente fala de melhoramento. Melhoramento do quê? Dos meus sentimentos. Porque por mais que eu frequente uma escola, por mais que eu leia livros, por mais que eu aprenda, se eu não melhorar os meus sentimentos, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu posso ser uma pessoa um pouco mais instruída, mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa estourada, raivosa, mal educada. Então, essa é a nossa proposta. A evolução nossa é isso, é melhorar os nossos sentimentos. E por isso que quando Haroldo, lá naquela finalização lá do seminário lá de Poços, ele disse que nós teríamos que escrever nossos pedidos, ele disse por quê? Porque a partir do momento que eu escrevo a minha oração, eu me comprometo com aquilo. Então, se o meu pedido de oração é um emprego melhor, eu me comprometo a ter um emprego melhor. Mas isso não é um passe de mágica. Eu vou ter que trabalhar para isso. Eu vou ter que me instruir, me capacitar, talvez melhorar algumas questões sentimentais minhas, de gênio, de mágoa e um monte de coisas que interferem aí na minha situação da convivência com os outros. Então, quando a gente escreve o nosso pedido, eu presto atenção no que realmente eu estou pedindo. E eu olho todo dia para aquilo. E aí eu percebo que não é algo que vai vir de Deus assim, como num passe de mágica, como o da lâmpada de Aladim. Eu vou ter que trabalhar em relação àquilo. E aos pouquinhos eu vou trabalhando, eu vou modificando. E quando eu me comprometo a mudar, é como se toda uma engrenagem muda. Se eu percebo que o que eu estou fazendo hoje não está me trazendo alegria, e assim eu decido mudar, eu mudo toda uma engrenagem da minha vida. A oração, ela vai servir para quê? Para abrir esses meus olhos espirituais, que às vezes ficam tão embaçados nessa correria nossa do dia a dia. Ela vai me dar condições para que eu realmente enxergue as coisas como são, me trazendo tranquilidade e principalmente paz. Isso eu acredito que é uma das coisas que a gente mais espera na vida, é isso, é paz. Porque é muito complicado viver com essa desarmonia interna, viver em estado de guerra, em estado de alerta. Além de ser cansativo, acaba sendo um dispêndio muito grande de energia. E quando a gente percebe que nós fazemos parte dessa grandiosidade, que é a espiritualidade, que é Deus, a gente vai entendendo esse fluxo da vida. E aí não é que eu não precise mais fazer orações, eu preciso sim. Primeiro porque eu preciso realmente abrir meu coração, entender o que eu preciso, o que eu quero. Porque senão nós ficamos numa postura ainda um pouco prepotente e achando que eu não preciso pedir. Mas não, eu preciso sim, eu preciso tirar minhas máscaras de verdade. Pelo menos naquele momento com Deus. A gente faz tantas máscaras na sociedade, né? Mas naquele momento com Deus eu preciso cair minhas máscaras de pessoa forte, de pessoa que aceita tudo, de pessoa corajosa, e de repente mostrar que está com medo, que tem receio do que pode acontecer, que não sabe o caminho que vai seguir. Isso, além de ser um passo de autoconhecimento para a gente, é uma condição de humildade, da gente entender que a vida é muito mais do que isso que a gente vivencia, que existe toda uma história por trás de cada encarnação, existe todo um amparo para quando a gente aqui chegou, todo um amparo para as nossas dificuldades e todo um amparo quando daqui a gente sair. Esse livro, Missionário da Luz, quem tiver a oportunidade de ler, ele nos demonstra de uma forma muito clara esse amparo, porque ninguém está sozinho, todas as preces são ouvidas. Talvez não da maneira como a gente espera e não com a resposta do jeito que a gente espera, mas como até a própria carta da mãe do Chico disse, tudo que sai no universo, todas as nossas vibrações compõem uma estrutura da Terra.
E o plano espiritual está aí para nos auxiliar. Para finalizar, tem um pequeno capítulo também do Emmanuel, que ele fala sobre oração e que também é algo que eu falo que a gente tem que buscar constantemente. Emmanuel nos diz o seguinte: provável que a oração não mude o quadro externo, horas, e muitas vezes a prova não se ausenta, pede socorros ao céu e a luta continua. Mas depois da oração, eis que o prodígio surge. A paz e a compreensão alcançam-te por dentro. Falaste a Deus em prece e Deus responde em ti. Essa é a proposta. Se nós deixarmos de fazer nossas orações, nós vamos perder uma oportunidade de autoconhecimento, porque eu vou sempre me parecer forte e corajosa diante das situações, até que algo muito sério me abale, e aí é onde que eu realmente recorro a Deus. Então, se eu não fizer, se eu não tiver essa prática diária, eu vou perder essa pequena oportunidade de autoconhecimento de sentimento, porque aí eu vou prestar atenção no que eu estou sentindo. E eu prestando atenção no que eu estou sentindo, eu me comprometo a mudar. E quando eu me comprometo a mudar, eu estou fazendo todo esse movimento que a gente tanto espera para o nosso planeta. A gente escuta tanto falar que nós estamos num período de transição, que nós estamos saindo dessa era de provas e expiações e chegando numa outra era de regeneração. Isso não vai acontecer de uma forma mágica também. É a renovação nossa, essa mudança de sentimento nosso. Então, essas chaves que a oração nos traz são as chaves que nós vamos abrindo pouco a pouco esses sentimentos nossos e assim modificando, dia após dia, momento a cada momento, a nossa proposta aqui na Terra. Uma proposta de melhorar não só a gente, mas de melhorar também o meio que a gente vive. A proposta da nossa oração não é que nós vamos receber, mas sim que nós vamos nos preparar para merecer. E essa preparação é uma via de mão dupla. Eu me proponho a mudança e a espiritualidade me ajuda a partir do momento onde eu me proponho a modificar meus sentimentos e atitude com as outras pessoas. Bom, pessoal, esse era meu estudo. Eu já agradeço a atenção de vocês, até mesmo pela troca de última hora, né, porque ia ser outro palestrante aqui. E agradeço até assim, a paciência de vocês em me ouvirem.